Ei, rapaziada, aqui é o professor Sostag de Física e vamos falar um pouquinho sobre ordem de grandeza. Um assunto que muita gente acaba se confundindo, hein? Cara, quando você vai contar as coisas, por exemplo, né? É comum, você vai na feira e contar, por exemplo, banana em dúzias, né? Você vai contar pessoas, você conta em dezenas, né? Centenas, milhares de pessoas, não é isso? Cara, essa forma que você tem, né, está relacionada com uma quantidade que nós chamamos ordem de grandeza de um número, que nós vamos representar pela letra OG. O que é a ordem de grandeza de um número, hein? Galerinha, na aula passada nós aprendemos, né, a escrever os números na notação científica. Caso você não se lembre, vai lá na descrição abaixo que tu vai pegar lá os links que vão te levar para uma recordação do que é a notação científica, tá? A ordem de grandeza de um número, vamos lá, anota aí, galera. O que é a ordem de grandeza de um número? Ela é a potência de base 10 que mais se aproxima do número em questão. De novo, hein? Ordem de grandeza é a potência de base 10 que mais se aproxima do número em questão. Como assim? Eu penso no número 5. Qual é a potência de 10 que está mais perto dele? Eu penso no número 2450. Qual é a potência de base 10 que está mais próxima a ele? Cara, essa é a noção de ordem de grandeza de um número, hein? Por exemplo, se eu falar no número 700, qual é a potência de 10? Qual é a potência de 10 que está mais próxima a ele? Galera, vamos lá, vou colocar algumas potências aqui, hein? 10 elevado a zero é 1, tá longe do 700. 10 elevado a 1 é 10. Não, tá mais perto, mas mesmo assim, cara, 10 está muito longe dos 700. 10 ao quadrado é 100. Tá mais perto, hein? E o 10 ao cubo? 10 ao cubo é 1000, né? Ah, papo, então agora eu tô vendo, hein? Dessas quatro potências de base 10, qual está mais próxima do número em questão, que é o 700? Cara, quem está mais pertinho dele aqui é o 1000, né? Então eu vou falar que a ordem de grandeza desse número, do número 700, a ordem de grandeza dele é o quê? É 10 elevado ao cubo. Fácil demais, né? É, galera, mas isso pode ser polêmico, hein? A ordem de grandeza, você tem que saber se o seu número está mais perto de um lance aqui ou de um lance de lá, né? Então nós precisamos ter o quê? Um patamar, né? Uma fronteira, um sarrafo aqui, né? Para ver quando que a gente arredonda para mais ou quando arredonda para menos. E é aí que vem a confusão, né, galera? Alguns exercícios usam um padrão conhecido como média aritmética. É uma forma ou um critério que você tem de fazer o que? A sua ordem de grandeza. No critério da média aritmética, cara, o que é a média aritmética? Vamos lembrar. Vou colocar dois números aí na sua telinha. 10 elevado a zero, que é 1, e 10 elevado a 1, que é 10. Fazer uma média aritmética desses dois números é você somar os dois números, 1 mais 10, e dividir por 2. 1 mais 10, 11, dividido por 2, 5,5. Esse número, boy, é o que eu vou usar como que? A fronteira. Tá? Ele vai ser a minha fronteira. Então, quando eu for determinar a ordem de grandeza de um número, por exemplo, 4,38, se eu usar o critério da média aritmética, qual dessas duas potências de 10 mais se aproxima do 4,38? Cara, o 4,38, qual seria a ordem de grandeza dele? Cara, eu vou pensar aqui. De um lado eu tenho 10 elevado a zero, né? Que é 1. E do outro lado eu tenho o quê? O 10 elevado a 1, não é isso? Aqui eu uso como fronteira, ó, tá? O uso da fronteira aqui vai ser o 5,5. Então, quando eu utilizo o critério de média aritmética, o meio ali da parada, tá? Tem a ver com lance linear, dividir em pedaços iguais, em termos de distância. Se o meio tá aqui, ó, se o meu número estiver antes do 5,5, eu vou arredondar para menos. Eu vou falar que a ordem de grandeza dele é 10 elevado a zero. Se eu escolhesse um outro número que estivesse à frente do 5,5, ó, qual que é a ordem de grandeza do número 6,21? Como ele está acima do 5,5, eu arredondo para mais. Como assim? A ordem de grandeza desse número vai ser quanto, cara? Vai ser 10 elevado a 1. Então anota aí, bebê, olha. No critério da média aritmética, como que a gente encontra a notação científica? Notação científica, nós escrevemos um número na forma m
vezes 10 elevado a n, né? O que eu vou olhar é para esse m. Se esse número, o m, for abaixo do 5,5, a própria potência de 10 dele é a ordem de grandeza. Agora, se eu olhar para esse número e o m for acima do 5,5, aí eu arredondo para mais. Eu vou lá e adiciono R$1 no expoente da sua potência de base 10. Então, por exemplo, usando o critério de média aritmética, qual é a ordem de grandeza desse número aqui? Cara, o que você vai fazer? Você vai olhar para esse 5,1, você olha para o 5,1 aqui, e eu vejo que ele está abaixo do 5,5. Então, a própria potência de 10 dele é a ordem de grandeza. Eu deixo quieto aqui a potência, a ordem de grandeza é 10 à sétima. Esse outro número, 5,6 vezes 10 a 15, qual é a ordem de grandeza dele? Eu estou vendo 5,6, ele está acima do 5,5, que é a minha fronteira. Então, a ordem de grandeza dele, eu vou colocar R$1 no expoente. Eu vou somar um aqui. 15 mais 1, eu falo que a ordem de grandeza é 10 a 16. Então, o critério de média aritmética, ele tem relação com, cara, com linearidade, né? Você pegar e dividir em pedaços iguais. Cara, vamos lá. Um censo populacional realizado em 1970 constatou que a população do Brasil era de 90 milhões de habitantes. Para os anos 2000, o censo estimou uma população de 150 milhões de habitantes. A ordem de grandeza que melhor expressa o aumento populacional é... Mano, o aumento populacional, a população de 90 milhões saltou para 150. Vamos diminuir? Cara, vamos lá, 150 menos 90... eu tive um aumento de 60 milhões. 60 milhões, se eu colocar, ó, vou ter que colocar 6 zeros, né? Eu vou colocar 6 zeros, 60 milhões, é o 60 com 6 zeros. Eu vou imaginar uma vírgula aqui e vou andar com ela, colocar ela entre o 6 e o 0. Vou escrever meu número na notação científica. Então vai ficar 6, se estiver muito doido fumando pedra, né? Põe 6.000. Nada, põe só o 6. E aí eu andei 7 casas com a vírgula, eu vou lá e coloco 10 elevado à sétima, né? Cara, cuidado aqui, hein? Mano, aqui, olha, presta atenção, hein? Ó, o 6 aqui, ele está acima do 5,5, não é? Ah, então, quando eu for a ordem de potência dele, eu vou pôr mais R$1 ali no expoente. Então, se eu colocar que a ordem de grandeza dele é 10 a 7, tá errado, né? Eu vou adicionar mais 1, adiciono 1, então a ordem de grandeza dele é 10 a oitava. A alternativa correta é a letra C. Agora, existe um outro critério que também aparece demais em exercícios. Isso causa um pânico na cabeça da galera. Um outro critério que também é muito utilizado na ordem de grandeza é o critério de média geométrica. Vamos lembrar, galera, o que é a média geométrica de dois números? Vou jogar dois números na sua tela. 10 elevado a 0, que é 1, e 10 elevado a 1, que é 10. Média geométrica de dois números é você multiplicar os dois números, 1 vezes 10, e tirar a raiz quadrada deles. Então, a média geométrica de dois números, multiplica os dois números e tira a raiz quadrada. Então, 1 vezes 10 é 10, raiz quadrada de 10 é 3,16. Isso chama-se média geométrica. A média geométrica ela é um valor mais justo na estatística quando seus números vão, né, mudando de forma exponencial. Galera, quando eu uso a média geométrica, por exemplo, eu quero agora a ordem de grandeza do número 4,38, mas de acordo com os critérios da média geométrica. Então, olha, cara, qual seria a ordem de grandeza? Muda? Muda. Galera, ordem de grandeza, né? Usando média geométrica ou aritmética, fica um intervalo de valores que tem diferença sim, usar um ou outro critério. Então, cara, aqui, olha, vou colocar de um lado aqui o 10 elevado a 0 e do outro lado eu vou colocar o 10 elevado a 1. E agora aqui a minha fronteira, galera, não tá no meio da reta não. Cara, eu vou dividir esse pedaço aqui em paradas exponenciais. Eu vou usar como fronteira o 3,16. Então, 3,16 aqui, ó, ele tá no meio. Ele não é no meio em termos de distância, é no meio em termos de expoentes, tá? Então, o meu número, se ele estiver acima do 3,16, eu vou arredondar para mais.
Então, 4,38 tem ordem de grandeza nos critérios de média geométrica, a ordem de grandeza dele é 10 elevado a 1. E se eu escolher um número tipo 2,8, ele estando abaixo do 3,16, eu arredondo para menos. Então a ordem de grandeza dele vai ser de 10 elevado a 0. Usando os critérios de média geométrica, tu escreve seu número em termos de notação científica. Y igual a m vezes 10 elevado a n. Nos critérios de média geométrica, se o m for menor do que 3,16, tu arredonda para menos. A própria potência de 10 é a ordem de grandeza dele. Se o m for maior do que 3,16, você arredonda para mais. A ordem de grandeza dele vai ser a potência que ele tem de base 10, só que você põe mais um realzinho, soma mais um lá no expoente. Então, muito cuidado, galera. Por exemplo, esse número 3,12 vezes 10 a nona, o 3,12 está abaixo do 3,16. Então, a própria potência que ele tem é a ordem de grandeza dele. A ordem de grandeza desse número é 10 a nona. Se eu pegar um outro número, 3,98 vezes 10 a quinta, se eu usar o critério de média geométrica, 3,98 está acima do 3,16. Então eu vou arredondar para mais. Eu vou pôr mais um realzinho aqui, cara, nesse expoente dele. Então aqui está 10 a quinta, eu acrescento 1. A ordem de grandeza dele é 10 elevado a sexta. Tem muita gente que fica meio bolada, mas por que 3,16? Né? Mas não é no meio, galera. Nós estamos trabalhando com o quê? Com um bagulho que é exponencial. Do 10 a 0 até o 10 elevado a 1, cara, se eu dividisse esse pedaço aí, ó, em tamanhos iguais, aí o meio seria o 5,5. Só que se eu pensar em termos de expoente, galera, eu vou colocar aqui, ó, 10 elevado a 0,1, 10 elevado a 0,2, 10 elevado a 0,3, 10 elevado a 0,4. O entre aspas, o meio ali seria o 10 elevado a 0,5. Ele é o meio em termos de expoentes. 10 elevado a 0,6, 10 a 0,7, 10 elevado a 0,8, 10 elevado a 0,9. É uma outra forma de eu dividir isso aí. Cara, aqui eu tenho uma escala exponencial, galera. O meio ali, em termos de expoente, é o 10 elevado a 0,5, que é justamente 3,16, que é a raiz de 10. Então, quando o meu número está antes do 3,16, eu vou arredondar para menos, porque o expoente dele está mais próximo do anterior. Se o meu número, por exemplo, ó, o 2,8 aí, qual que seria a ordem de grandeza dele? Cara, eu vou arredondar para menos, eu vou falar que a ordem de grandeza dele é 10 elevado a 0. Se o número estiver depois do 3,16, mano, em termos de expoente, esse número, ele está mais próximo, tá? Da potência que está na frente. Então, se eu colocar, por exemplo, 3,9, ele não está no meio ali da escala linear, mas em termos de expoente, de uma função exponencial, tá? Ele vai estar mais próximo da potência seguinte. A ordem de grandeza ali seria 10 elevado a 1. Então, no critério de média aritmética, a fronteira é 5,5. Nos critérios de ordem geométrica, a fronteira é 3,16. Mas, professor, como é que eu vou saber? Se for uma questão bem elaborada, séria, de um concurso público, vestibular ou Enem, a questão vai te falar qual o critério que você deve utilizar, ou se não, as alternativas não vão te permitir esse tipo de confusão. Você não tem que adivinhar não, pai, qual é o critério que ele usa, hein? Olha esse aqui de uma faculdade super conceituada, tá? Que está te dizendo que o raio da Lua é de aproximadamente 1.737 km. Usando os critérios da média geométrica, qual é a ordem de grandeza do diâmetro da Lua em metros? Lá na matemática, você sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio. O diâmetro da Lua é 1.737, eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 3, 6. Com 1 vai 7, não é assim? 2 vezes 7, 14 de novo, vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1 que foi 3. Então, isso aí é o diâmetro da Lua, né? O diâmetro da Lua só que tá em km. Ele quer em metro. Cara, eu vou pegar esse cara aqui e multiplicar por 1.000. Para aí, pai. Multiplicar por 1.000 é só chuchar 3 zeros, né? O diâmetro da Lua em metros é esse número aí. 3.474.000. Assim?
Eu vou imaginar a vírgula aqui no final e vou dar um tapa na pantera. Vou colocar ela entre o 3 e o 4. Então fica 3,474, não é isso? E eu vou ter quantas casas? 3, 6 vezes 10 elevado à sexta. Cuidado aí, galera, ó, cuidado, hein? Qual é a ordem de grandeza desse número usando os critérios da média geométrica? Esse número aqui, ó, 3,474, está acima do 3,16. Então a ordem de grandeza dele, eu vou ter que adicionar 1 nesse expoente. Ao invés de falar que a ordem de grandeza dele é 10 à sexta, a ordem de grandeza é 10 elevado à sétima. A alternativa correta é a letra C. Ah, professor, e se o exercício não falar nada, se é o critério de média geométrica ou aritmética? Aí as alternativas não vão te permitir, cara, ter essa confusão, tá? Existe uma faixa de valores que faz diferença fazer média aritmética, usando 5,5, ou a média geométrica, usando 3,16. Porém, a maioria das questões vão sair fora desse intervalo. Usar um ou outro não vai diferenciar. É o caso desse exercício, que te diz que um fumante compulsivo, aquele que consome em média 20 cigarros por dia, terá sérios problemas cardiovasculares. A ordem de grandeza do número de cigarros consumidos por esse fumante durante 20 anos é... Galera, vamos lá. Um ano são 365 dias, não é isso? Beleza. E todo dia esse cara fumou 20 cigarros. É cigarro pra dedéu, hein? Você não fuma não? É só eu que fumo aqui, né? Cara, desce o 0, 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 6, 12, com 1, 13. Vai 1 de novo. 2 vezes 3, 6, com 1, 7. Ou seja, foram 7.300. Ele pede em 20 anos. Ó, vamos descer os 3 zeros, não é isso? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 7, 14. Então, galera, foi esse tantão aí, ó. 146 mil cigarros. Nossa, cigarro pra dedéu, hein? Eu vou dar um tapa na pantera e colocar essa vírgula aqui, cara, entre o 1 e o 4. Então vai ficar 1,46. Quantas casas que eu andei? Quantas casas pra lá? Andei quantas casas, hein? Eu andei 5 casas com essa vírgula. Então eu vou lá e coloco 10 elevado à quinta. Galera, aqui se você usar 5,5 ou 3,16, esse número aí, ele está abaixo dos dois. O critério que você usar não vai fazer diferença. Ah, então como ele está abaixo da minha fronteira, a própria potência dele é a ordem de grandeza. A ordem de grandeza é 10 à quinta, a alternativa é a letra C. Então é isso, meus queridos. Tenham bons estudos e tamo junto.